10 filmes para a redação do Enem, comentados por argumentos. Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema adentrando 2021, nesse programa Dica para os candidatos do Enem 2021, aí prova que vai acontecer no próximo domingo. Então, muito especial, muito importante aqui esse programa do Momento Cinema. Mas antes de falar desses filmes, eu quero agradecer a todo mundo que participou da live no meu outro canal mais ligado à educação, o Aulas do Fabão, nessa revisão final de redação. Muito obrigado por vocês que participaram, ex-alunos, alunos, candidatos que não são meus alunos, mas que participaram com muita alegria. Muito obrigado mesmo. Foi, sim, uma noite de aprendizado mútuo, né? A gente está sempre aprendendo também. Então, muito obrigado. E eu não podia deixar de fazer alguma coisa para a gente fechar esse ciclo aí para o pessoal fazer o Enem. Então, muito legal mesmo. Muito obrigado, galera. Gente, como vocês sabem, eu já falei aqui inúmeras vezes, eu sou professor de língua portuguesa, literatura, redação, né? E hoje é um programa muito especial porque eu vou estar unindo dois dos meus grandes amores, né? As linguagens e o cinema. Então é uma grande alegria poder fazer isso aqui para vocês. E a grande questão exatamente aqui com esses filmes é poder aumentar um pouquinho o repertório de vocês. Então vamos lá compreender o que eu quero fazer nesse programa de hoje com essas dicas. Espera-se de todo candidato na redação do Enem que ele ou ela apresente um repertório interessante. O que seria isso? São referências que esse candidato vai apresentar que eles podem se ligar tanto ao tema de forma geral ou aos argumentos que ele vai desenvolver. Vejam, e exatamente nessa questão estrutural que os repertórios, que as referências são usadas. Ou no que a gente chama de contexto, que é exatamente a abertura da redação, né? Uma referência que vá se ligar ao tema que está sendo proposto, ou no que a gente chama de intertextualidade ou repertório para argumentos, que vá se ligar aos argumentos que estão sendo apresentados ali pelo candidato. Tá? Então, nesses dois locais de estrutura é que se espera do candidato essas referências. E, sem dúvida, quanto mais interessantes as referências, e principalmente se essas referências se ligarem de forma bastante plausíveis tanto ao tema quanto ao argumento, aí, sem dúvida, você vai ter uma nota muito interessante, principalmente de alguns critérios, como o 2 e o 3, que exatamente vão falar de adequação ao tema e de argumentos. Bom, eu aqui não vou tratar de referenciar esses filmes para contexto. Por quê? Porque isso se ligaria ao tema e eu não quero fazer isso. O meu grande intuito aqui é mesmo colocar essas referências ligando-se a argumentos. Primeiro porque às vezes no contexto a pessoa já tem aquela coisa bem preparada para saber usar, mas às vezes os argumentos que, claro, dependem do tema, precisam de um conhecimento de mundo um pouco maior. Então eu vou me voltar para os argumentos. E eu acho legal porque você pode usar o que eu vou colocar aqui para inúmeros temas, então fiquem livres aí para explorarem pelos temas. Então vamos lá, gente. O primeiro filme que eu estou trazendo para vocês é Precisamos Falar sobre Kevin, filme da diretora Lynne Ramsay, filme americano de 2012. Muita gente pergunta, Fábio, eu tenho que colocar o nome do diretor ou da diretora, o país e o ano, como você colocou aí? Não, mas é interessante você colocar uma adjetivação. É muito interessante você colocar o nome do diretor ou da diretora, mas vá que na hora, né, você tá ali na prova, você não sabe o nome do diretor ou da diretora, não tem problema. Tente colocar que é um filme americano, se você souber que ele participou de alguma premiação, alguma coisa desse tipo, é legal você colocar alguma adjetivação sobre o filme, tá? Bom, para quem não conhece, Precisamos Falar sobre Kevin, é um grande filme que vai contar a história dessa mãe chamada Eva, que nunca quis ser mãe. Ela nunca teve o intuito de ser mãe, mas num desencontro para ela da vida dela, ela teve esse filho, o Kevin.
tá? E o que que a gente pode tirar de argumento aqui? O primeiro eu coloquei aí, vocês estão vendo, alienação parental. Alienação parental, para quem não sabe, não conhece o conceito, né, é quando os pais, né, um dos pais se desresponsabiliza pela criação do filho ou quando um pai joga um contra o outro usando o filho como artifício, tá? E essas duas situações vão ocorrer aqui no Precisamos Falar sobre Kevin. É bem claro, assim, o desleixo da Eva em relação ao Kevin como pessoa, como criação. Assim, ela realmente não queria essa responsabilidade para ela, e aos poucos a gente vai percebendo, né, em nuances, assim como de fato ela foi deixando ele de lado, tá? Então a alienação parental é bem interessante para usar aqui. A gente vai ter a questão da depressão entre jovens. A gente vai ver que o Kevin, né, paulatinamente durante a sua vida, vai se tornando depressivo, né? E é a grande questão do enredo aqui do filme, que eu não quero contar o filme até para instigá-los a ver. O Kevin vai cometer um crime, né? E na verdade o enredo do filme é os desdobramentos, principalmente para Eva, desse crime que o Kevin vai cometer. Um crime bem sério, eu não quero contar aqui para vocês, tá? Enfim, mas a gente vai ver como a depressão dos jovens, né, essa depressão, como ela pode ter consequências bastante graves, né? Como a gente já sabe. Bom, a gente vai ter também, no Precisamos Falar sobre Kevin, um conceito muito interessante para ser usado na redação, que é o conceito de distorções cognitivas. As distorções cognitivas são um conjunto de conceitos que hoje a gente tem muito claro na sociedade, que levam o indivíduo e a própria sociedade a terem alguns tipos de comportamento. Eu vou dar um aqui, por exemplo. A empatia ou a falta de empatia, principalmente a falta de, é um dos elementos das distorções cognitivas. Porque a pessoa já eu não vou ser empático com essa determinada pessoa porque ela não vai ser comigo também. Tá? Então, essa falta de troca, né, de empatia, por exemplo, é um dos conceitos de distorção cognitiva. E a gente vai ter isso aqui também, né, na relação entre a Eva e o Kevin, ligada à alienação parental. Tá? Então, esse conceito de destoar, né, um conceito psicológico, a gente vai ter aqui muito forte no Precisamos Falar sobre o Kevin. Vale a pena. E pesquisem o que são distorções cognitivas. Tem outros tantos conceitos que valem a pena serem estudados, tá? E um elemento específico, né? Porque eu sempre digo, qualquer referência você pode pegar de um geral para chegar a algum específico, ok? O elemento específico aqui eu colocaria o abandono progressivo de Eva. A gente vai ver vários momentos da vida do Kevin, né? E a gente vai percebendo como a Eva, né, como eu já disse, vai deixando o Kevin de lado. Então, esse abandono progressivo é algo específico que eu usaria do Precisamos Falar sobre Kevin. Vale a pena, gente, vocês assistirem a esse filme com algum tema que tenha essa relação, tá? E de maneira geral, pode ser usado. O próximo filme que eu estou trazendo para vocês é o filme Adoráveis Mulheres, da diretora Greta Gerwig, filme americano de 2019. A gente tem uma versão dos anos 1990 desse filme, mas eu particularmente gosto mais dessa versão da Greta Gerwig, e a Greta Gerwig é uma diretora que está agora no momento, nesse levante das diretoras falarem, então acho muito interessante como referência colocar a Greta Gerwig, tá? Bom, Adoráveis Mulheres, para quem não conhece, tem o livro também, você pode usar o livro como referência, tá? É um filme, né, uma história dessas irmãs, né, que vão enfrentar, entre aspas, a sociedade nos seus desejos, nos seus amores, né, nas suas paixões particulares, profissionais, enfim, né, nas suas vidas e nesse embate da sociedade. São vários elementos quase que episódicos aqui que vão, né, unir essas irmãs, tá? E o que a gente tem no Adoráveis Mulheres? O papel da mulher na sociedade, né? Como esse confronto, a gente está falando de um filme que se passa ali no século XIX, né? Como esse confronto ele é muito forte, né? Nessa tradição patriarcal da nossa sociedade.
Tá? A gente vai ter a opressão de gênero, as mulheres sendo oprimidas o tempo todo, e é muito legal no filme que a gente realmente praticamente não tem homens, né? A gente vai ter um personagem masculino, o pai das meninas, né? Que tem uma questão ali dele no filme, eu também não vou contar. Ele aparece muito pouco, né? É realmente o levante das mulheres e exatamente para mostrar como elas eram oprimidas, tá? Tem a questão do assédio moral, principalmente com a personagem Joe, né, que é a personagem principal nesse filme, vivido pela Saoirse Ronan, que vai ser muito forte aqui a questão de como ela vai viver uma opressão. Principalmente porque a Joe, né, qual o elemento específico que eu usaria do Adoráveis Mulheres? A Joe quer ser escritora, né, ela é uma aspirante escritora e ela vai ser sempre rejeitada, né? E o diálogo inicial do filme é muito irônico, eu gosto muito como a Greta Gerwig faz isso, que é o editor tentando convencê-la, né, de trocar algumas coisas porque essas coisas seriam um pouco mais masculinizadas. É muito interessante a gente perceber como essas coisas acontecem, ainda infelizmente acontecem na nossa sociedade. Vale Adoráveis Mulheres como referência. O próximo filme que eu estou trazendo para vocês é o nosso filme brasileiro A Vida Invisível, do diretor Karim Ainuz, filme de 2019. E eu trouxe A Vida Invisível porque, sem dúvida, vai dialogar de forma precisa com os mesmos argumentos praticamente de Adoráveis Mulheres. Para quem não conhece o enredo, é a história dessas duas irmãs, a Guida e a Eurídice, que vão se separar em um momento da vida, e aqui eu vou dizer porque vai ser meu elemento específico, porque a Guida engravida, né, numa questão fora dos padrões da época, e isso vai ser levantado como uma questão de hipocrisia social, mas o pai vai expulsá-la da família e essas duas irmãs se separam e elas passam a vida inteira tentando se achar. A questão é que nesse entremeio do passar do tempo a gente vai ver todos esses argumentos que eu estou levantando aqui. A opressão de gênero, principalmente na personagem da Guida, na Eurídice também. A Guida vai ser a questão do desafio da mãe solteira no Brasil do início do século XX. É muito legal a gente trazer o contexto do nosso próprio país aqui, isso é muito interessante. E a Eurídice, né, na questão do casamento arranjado, né, da mulher dona de casa que como ela deveria ser, né, para os padrões machistas da época, tá? Então, e a opressão de ela querer ser uma grande musicista, mas ser impedida exatamente por causa dessa opressão de gênero, tá? É muito, muito bom o filme. A gente vai ter a questão do assédio sexual também, principalmente com a Guida, o assédio moral, aí com as duas, né? A Guida no desfalecimento da sociedade, porque para essa sociedade patriarcal ela cometeu um crime tendo um filho fora dos padrões, né? E a Eurídice, do marido, né, patriarcal que quer que ela seja dona de casa, tá? O machismo aqui de forma muito imperiosa vai ser a grande crítica do filme. E o meu elemento específico aqui de A Vida Invisível, eu colocaria essa questão, como eu falei, da punição familiar e social da Guida ter engravidado. A família pune, a sociedade pune, né? Todo mundo punindo por ela ter um filho, né? Por ela simplesmente ser uma mãe solteira, que para a época era uma coisa absurda, né? E é legal porque quem vai acolhê-la são as mulheres do filme, né? Isso é muito interessante também, tá? Vale a pena, então, vocês pensarem nesses elementos aí argumentativos de A Vida Invisível. O próximo filme que eu estou trazendo é o filme Corra, do diretor Jordan Peele, filme americano de 2017. O Corra é daqueles filmes, queridos, que pode parecer estranho, mas é daqueles filmes que tem que ser estudados aí por muitos anos ainda que virão, tá? Principalmente pelas construções metafóricas do diretor, que também é o roteirista, o Jordan Peele. Bom, o Corra, para quem não sabe, é a história aí desse rapaz, o Chris, que tá indo conhecer a família da namorada, né? Ele tem uma namorada branca e ele vai passar o final de semana na casa dos pais dela, e lá tudo acontece. Não vou contar, né? Tudo acontece, a capa demonstra bem o que vai acontecer. Bom, gente, o filme ele vai tratar de
vários tipos de preconceito. E aí que é o lance interessante. Mas, Fábio, eu só vou poder usar o Corra se eu tiver um tema ligado ao racismo. Não, 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 não. Você vai poder usar o Corra se você tiver qualquer elementação de preconceito, tá? Seja ele qual for. Imaginem vocês, eu vou tratar de tema só por essa vez aqui para explicar. Se vocês tiverem um tema que está sendo muito badalado no momento, que é a questão do analfabetismo, eu posso usar o Corra. Por quê? Porque o Corra vai falar de preconceito estrutural, institucional, histórico. Então, esses conceitos de preconceito que estão inseridos no filme, vocês podem usar se ligando ao preconceito social também. Não é somente ao racial, tá? Bom, o Corra, ele vai falar de preconceito estrutural. O que é o preconceito estrutural? É aquele preconceito que foi criado ao longo do tempo, tá? Esses conceitos preconceituosos de ações que foram sendo criados para que a sociedade acoplasse às diferenças sociais, tá? De forma, obviamente, como eu já expliquei, preconceituosa. É muito interessante o preconceito estrutural, é aquela questão de que é o preconceito que a gente faz sem às vezes querer ser maldoso, mas está sendo maldoso, né? Como você está, por exemplo, num transporte público e entra uma pessoa talvez mal vestida para os seus padrões e aí você, vou ficar longe dessa pessoa. Isso é o preconceito estrutural, né? A gente vai ter o preconceito institucional, como as leis, né, elas são montadas de forma específica para favorecer uma determinada classe ou pessoas de uma determinada cor de pele, enfim. Tá? É bem interessante esse sentido. E o preconceito histórico também, como a história criou, né, na verdade, esses dois preconceitos acima que eu acabei de explicar, tá? Gente, eu não vou falar muito mais do Corra, porque eu tenho um programa, né? O episódio 51, eu falei exatamente do preconceito estrutural e institucional do filme Corra. Vá lá, que vocês vão escutar aí um programa até longo que eu fiz, com uma análise bem mais precisa, tá? Na questão específica, eu separei duas cenas. A cena do policial do início do filme, né, que quem estava dirigindo era a namorada, né, que é branca, mas o policial pede a carteira de motorista do Chris, né, e ela até, né, argumenta, mas por que você vai pedir a carteira dele? Sou eu que estava dirigindo, qual é o problema? E isso é preconceito institucional. E os comentários sobre o Chris na reunião que a família faz no meio do filme, os comentários, percebam os comentários, eu não vou tratar aqui para não perder mais tempo, mas percebam os comentários de preconceito estrutural, como se espera que uma pessoa, né, afrodescendente tenha determinadas características ou determinados comportamentos. É bem interessante como esse preconceito é muito forte na sociedade. Vale muito o filme Corra. Também estou trazendo para vocês o filme O Show de Truman, O Show da Vida, filme do diretor Peter Weir, de 1998. Eu falei um pouco do filme O Show de Truman no episódio que eu falei do Jim Carrey, o subestimado, que é o grande ator desse filme, tá? O Show de Truman, para quem não conhece a história desse homem, o Truman Burbank, que é adotado por uma empresa de televisão e está sendo acompanhada a sua vida durante, né, todos os minutos, horas, enfim, todos os processos que ele vive. A única pessoa que não sabe disso é o próprio Truman, né? Então ele está sendo enganado aí a vida inteira. É um grande reality show que ele mesmo não sabe, tá? O que a gente vai ter aqui é o poder da mídia, né? Como a mídia é um elemento formador de opiniões, né? Formador de pensamentos, tá? Você pode também trabalhar o argumento das fake news aqui, você comparar a vida do Truman com as fake news, o Truman sendo uma grande fake news, né? Muito interessante isso. A gente vai ter a questão da aceitação social, como nós aceitamos, muitas vezes sem refletirmos criticamente, tudo aquilo que recebemos de informação. E principalmente nos nossos tempos atuais, em que as fake news são muito suscetíveis, a gente tem isso cada vez mais processual também, tá? De forma específica, eu separei essa fala do personagem Christoph, que é o produtor do programa, que tem uma relação de amor e dominação ali com o Truman, numa ironia muito interessante, assistam ao filme. O Christoph, ele vai falar, né,
essa demonstração clara dessa questão da aceitação social. Ele diz: aceitamos a realidade do mundo como nos é mostrada. É uma frase filosófica dos tempos atuais, vale a pena usar o show de Truman, o show da vida. Estou trazendo também o filme Roma, do diretor Alfonso Cuarón, filme do México, né, filme de 2018. Aqui, para quem não conhece a história, é a história dessa empregada doméstica, Cleo, que vai engravidar no início do filme, mas a questão nem é a gravidez dela, mas sim a relação que ela vai ter com essa família, cuja mãe é a Sofia, que vai estar sofrendo um processo de separação muito desgastante, e como essas relações vão ser abaladas ou não, ou vão ser fortalecidas, na verdade, durante esse processo de separação. E a gente vai ver muito como é a classe média alta, a gente vai ver como é a classe mais humilde. Claro que a gente tem uma questão cultural bem específica mexicana aqui muito interessante, né, nesse filme que é autobiográfico do Cuarón, né? Mas a grande questão aqui é que Roma vai falar desse preconceito social estruturado. Enquanto Corra fala de um preconceito estrutural, claro que no filme, exemplificando com o racismo, aqui em Roma a gente vai ter o preconceito social. Então é um bom exemplo de preconceito social, caso você queira diferenciar, apesar de os dois filmes servirem para você falar de preconceito estrutural do mesmo jeito. Aqui, focando na questão da empregada doméstica, né? Nessa relação bastante, muitas vezes hipócrita, né, dessa relação entre empregados e patrões, tá? E exatamente se ligando nesse segundo argumento que eu levantei, as relações do proletariado, né? Como essa relação, como quem é chefe pode ser muito amigo do seu empregado, mas há um limite ali nas relações, né? É muito interessante isso, tá? Ao mesmo tempo, a gente vai ter as relações de afetividade, principalmente se tratando das crianças, como a Cleo ali vai abraçar essas crianças nesse momento tão difícil que a família está passando. E será que esse vice-versa também acontece? E é legal que a gente vai ver que em alguns momentos sim do filme, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem duas classes sociais bem diferentes, o filme mostra que, na verdade, a questão de classes sociais são uma criação, né, filosófica da sociedade e não uma realidade, porque quando um precisa do outro, essas classes podem se unir e terem relações de afetividade. É muito interessante isso no filme, tá? Eu colocaria como forma específica a relação entre Cleo e Sofia. Cleo a empregada e Sofia a mãe da família. Como essa relação em alguns momentos é de cobrança, como em outros momentos é de amizade, como em outros momentos é de irmandade. Então, há várias cenas que vocês podem pegar aqui para exemplificarem essa relação, que é muito interessante. Gente, agora eu vou trazer esse filme aqui para vocês, que é um absurdo. Esse filme é incrível, tá? É o filme Relatos Selvagens, do diretor Damián Zifrón. É um filme argentino de 2014. A gente sabe que o cinema argentino é incrível. Eu quero fazer futuramente um programa sobre o cinema argentino, que é espetacular. Eles ainda estão alguns anos-luz da nossa frente. Relatos Selvagens é um filme episódico, né? São 6 episódios diferentes, extremamente modernos. É uma comédia irônica, né? De humor negro, como a gente chama, né? Todos esses 6 episódios vão falar de questões muito radicais da nossa sociedade, tá? Só para vocês entenderem, um episódio sobre pessoas que estão no mesmo avião e eles vão descobrir algo em comum entre eles. Outro episódio é uma moça num restaurante que vai ver o homem que acabou com sua família, né? E ela vai ter a oportunidade de matá-lo se ela quiser, e se ela vai fazer isso ou não. O outro é um simples encontro de 2 pessoas no trânsito que vão se xingar, e aí essa coisa vai se levar ao extremo. Um outro episódio de um jovem que atropelou um casal, só que esse jovem é riquíssimo e como ele pode se safar disso. E um episódio de um casamento que uma descoberta ali no casamento de uma infidelidade pode levar ao extremo também. Gente, é incrível, procurem Relatos Selvagens. Tem mais um episódio que eu já vou falar. Quais
argumentos vocês podem levantar aqui? Distorções cognitivas em todos os episódios, tá? A sociedade do cansaço, né, que é um conceito que eu vou falar daqui a pouco, principalmente num episódio que eu também já vou chamar a atenção de vocês, ou o episódio que eu deixei por último. A questão da hipocrisia social, a questão da disparidade, das diferenças sociais também vai ser muito vigente aqui, tá? Principalmente no episódio ali da briga de trânsito. A justiça com as próprias mãos em todos os episódios, principalmente no episódio dessa garçonete que vai, né, moralmente pensar se ela mata o homem que desgraçou a sua família. A violência social também em todos os episódios, mas eu destacaria o episódio do ator, do grande ator, um dos melhores de todos os tempos, que é o Ricardo Darín, que é o episódio chamado Bombinhas, que ele é um homem normal, um homem comum da sociedade, que vai se deparar com inúmeras questões do dia a dia, como, por exemplo, estacionou no lugar errado, o carro foi rebocado e ele tem que pagar uma multa absurda, só que o local que o carro dele estava estacionado não estava com a marca de não estacione de forma clara, estava completamente apagada. E como esse fato vai suscitar a desgraça na vida dele. É uma coisa impressionante. E como, né, na sociedade do cansaço, a gente já não aguenta mais essas burocracias, essas injustiças que somos acometidos todos os dias por um poder maior, seja ele estatal ou não, as nossas vidas. Gente, Relatos Selvagens, por favor, e é muito cult, é super bem visto, é super para ser usado aí nas redações, tá? Também trago o filme O Quarto de Jack, do diretor Lenny Abrahamson, filme de 2015, filme americano, tá? Bom, O Quarto de Jack conta a história dessa jovem, a Joy, que é sequestrada com 17 anos, né, por um homem e é mantida em cativeiro por 7 anos, tá? E durante esses 7 anos em que ela é violentada, ela engravida e tem o filho, que é o Jack, tá? E a gente, né, na verdade, o filme já começa, né, ali com o aniversário de 5 anos do Jack e a gente vai vendo as ações acontecendo. Eu também vou ter que dar um spoilerzinho aqui pelo meu elemento específico, né, no meio do filme ela, né, e o Jack conseguem sair do quarto. E é no meio do filme, não é no final do filme não, tá? Bom, aqui a gente vai ter, né, qualquer tema que você vá falar mais uma vez de opressão, né, mas principalmente em que você tenha que fazer uma dicotomia entre agressão e agressor e vítima. Aqui você tem um exemplo muito bom, tá? Principalmente você vai ter um perfil do agressor, que é o Old Nick, né, que é o personagem do filme, que é o sequestrador. Você vai ter como, na verdade, ele é covarde, né? Como a covardia é a grande característica desses agressores, tá? Os assédios aqui, todos, moral, sexual, psicológico, enfim, tá? Que a Joy vai ser acometida, né? Ele bate nela, ele a agride, ele a violenta, enfim, todos os assédios que vocês podem imaginar, tá? E depois que a Joy sai do quarto, a gente vai ter um super exemplo de depressão pós-traumática. Vejam, é muito interessante aqui, né? Todo mundo acredita que a Joy vai estar feliz da vida porque ela saiu dessa questão de opressão. E ela está feliz que ela saiu. Ao mesmo tempo, ela vai se deparar com um mundo que continuou sem ela, né? E isso vai, com certeza, promover um processo de depressão nela. Então, esse tema de depressão que é muito possível aí para a redação, é muito possível também de você desenvolver com o Quarto de Jack aí sendo desenvolvido, tá? Vale a pena pensar nisso, né? Ela até tem no filme, eu tô dando todos os spoilers de Quarto de Jack, né? Ela vai ter até uma questão aí de tentativa de suicídio, enfim, tá? E todos os elementos aí da depressão pós-traumática. Eu também fiz um episódio de O Quarto de Jack, é o episódio 52 aqui do Momento Cinema, mas eu falei um pouco mais de direção cinematográfica, mas tem alguns elementos ali que vocês podem também pegar para a redação, tá? E o que eu separaria aqui para vocês escreverem isso que eu coloquei na redação. A Joy saiu do quarto, mas o quarto não saiu da Joy, né? Esse puxar para baixo desses anos todos que ela ficou no quarto é um processo que precisa sair. O quarto para Joy é como se fosse uma droga que ela vai precisar de um tratamento,
né, de reabilitação para poder tirar o quarto dela. É super show usar isso na redação. E claro, eu estou trazendo um dos grandes filmes da nossa década, o nosso filme brasileiro Bacurau, dos diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, né, filme de 2019. Né, para quem não conhece, Bacurau é a história dessa cidade que não se rende aos favores políticos e ao sistema vigente, e eu não vou contar mais do que isso. Vai ter ali um grupo estrangeiro que vai se acometer em Bacurau e, enfim, e aí tudo acontece. Não vou contar a história de Bacurau. Tá? Mas a grande questão é, como eu falei, né? É você entender que Bacurau é um povo que não se rende. É aquele Brasil de Passárgada, né, de Manuel Bandeira. Seria um Brasil idealizado de um povo unido que não vai se render tanto ao estrangeirismo quanto aos favores políticos que podem ser corruptos para a própria população. Tá? Então a gente vai ter muita questão das disparidades sociais, né? E aqui, na verdade, a disparidade social a gente vê como um povo humilde pode sim se levantar contra o sistema, tá? E aqui eu tenho que fazer algumas comparações para vocês escolherem qual vai ser o específico de vocês, tá? O poder da cultura e história de um povo vai ser muito favorecido em Bacurau, principalmente no Centro Cultural de Bacurau. Prestem atenção o que tem dentro do Centro Cultural de Bacurau, né, que lá tem a história do povo e é lá que eles começam o grande embate clímax do filme. Né? Então, como a história de um povo tem que sim fazer parte daquilo que um povo é. Né? Então isso é muito interessante. Claro que tem a questão da resistência, eu já expliquei aqui, o povo de Bacurau representa essa resistência, tá? O valor da educação, percebam na cena que tem um tiroteio na escola, que Bacurau está refugiado na escola, né? Como a educação é a grande arma contra o sistema, né? Olha só, né? Você usa isso como alguma referência de argumento, tá? A força do estrangeirismo no Brasil, como essa força é muito grande, principalmente bélica, né? Aí representado no grupo assassino do filme, tá? E a gente vai ter a violência social e a sociedade do cansaço, que eu já vou explicar, no personagem Lunga, tá? Que é um personagem que tem uma metáfora ali do criminoso, mas é o criminoso que já está cansado de ver tudo isso e vou agir da forma que tem que agir. E pelo amor de Deus, não estou defendendo isso, mas é a representação dessa sociedade do cansaço. Então, se você quiser usar a sociedade do cansaço, vale a pena você também usar o Lunga. Gente, o Bacurau está sendo aí super reverenciado. O Obama, né? O Barack Obama colocou na lista dos 10 melhores filmes dele do ano de 2019. E a gente vai ter, eu vou falar ainda aqui no Momento Cinema, a gente pode ter surpresas aí com o Bacurau no Oscar desse ano, né? Depois eu explico por quê e tô torcendo muito por isso, né? Estamos todos, tá? Então, é uma super referência. Eu usaria agora Bacurau na redação. E eu vou terminar, claro, com Parasita, filme do diretor Bong Joon-ho, filme da Coreia do Sul de 2019, sem dúvida um dos filmes que serão estudados ainda por muito tempo. Se vocês me perguntarem agora, Fábio, qual filme você usaria domingo? Parasita. Parasita. Eu não tenho dúvidas, tá? Até porque ele fala de muitas coisas que se encaixam em muitos temas e em muitos argumentos, tá? Bom, para quem não conhece, Parasita é a história dessa família mais humilde, né, a família Park, que vai adentrando a família Kim através de golpes, e eu não vou contar mais do que isso, porque no meio do filme o filme troca de lugar todas as coisas, e enfim, é um absurdo. Vejam agora o Parasita, porque tem que ser visto, tá? Bom, o que a gente tem aqui de mais pontual? Mais uma vez as disparidades sociais. E, gente, eu assim, pô, Fábio, você falou muito de disparidades sociais. Se o tema não tiver nada a ver com isso, mas muitos temas vocês podem falar disso. Analfabetismo, população sem teto. Fábio, se cair agrotóxicos, claro que você pode. Claro que você pode. Olha só a diferença na distribuição de alimentos, né? Como isso vai causar disparidade social e como você pode usar o Parasita para isso. Enfim, eu estou trazendo aqui vários temas, você pode explorar essa questão,
tá? Bom, aqui principalmente nas diferenças entre as famílias Park e Kim, a diferença das casas, né, da questão da geografia das casas ali, por exemplo, é muito interessante, tá? A gente vai ter a questão da relação do proletariado entre os pais da família Park e da família Kim. O pai da família Park, que é o motorista, né, ali tentando agradar o pai da família Kim, que é rico e tudo mais, mas o pai da família Kim, né, fala assim, ok, você pode me fazer favores, mas não se esqueça que você é meu motorista. Você pode ser muito legal, mas você está abaixo de mim. Né? Isso é muito interessante no filme. A grande questão do filme, o grande tema desse filme, que é a questão da imutabilidade social, que não, o filme vem defender que não há como as classes mudarem de posição. Tá? E nessa fala do pai da família Park, né, depois que eles perdem tudo, é preciso. Né? Você sabe que tipo de plano nunca falha? Nenhum plano. Sabe por quê? Se você faz um plano, a vida nunca funciona como você espera. O que ele está dizendo é, não façamos planos, nós humildes, porque se nós fizermos planos de ascendermos socialmente, o sistema vai lá e pega a gente de volta e coloca a gente nesse lugar da camada social novamente. E é o que o filme vai defender. Como as surpresas irônicas da vida, que no caso no filme Parasita, vão trazer as pessoas de volta para os seus locais, né, nessa pirâmide social. Tá? É impressionante. O filme também vai falar do nascimento da violência, tanto na relação da família Kim com a família Park, principalmente no que se trata da necessidade de subsistência. E aí fica mais evidente no confronto entre a família Park, que é essa família mais humilde, e a ex-empregada, que no meio do filme reaparece, e o marido dela, eu não vou contar, porque eu vou deixar vocês assistirem ao filme, tá? Essa necessidade que essa família Park tem de sobreviver, e que a família da ex-empregada tem de sobreviver, promove o início da violência entre os dois. Uma violência bem pesada, né? Dessa violência entre as duas famílias. Então, colocando que a violência nasce, né, quando a necessidade de subsistência está aflorada na sociedade. Né? E aqui sem colocar culpabilidade de ninguém, é simplesmente a gente precisa sobreviver, o outro também precisa, nós temos um prato de comida para as duas famílias, vamos ter que brigar por esse prato de comida. É bem por aí, tá? É impressionante o que esse filme faz nesse sentido. E aí a gente tem a questão da sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço é um conceito do filósofo sul-coreano erradicado na Alemanha, Byung-Chul Han, que vai falar de forma muito clara o seguinte: a sociedade mais baixa está cansada de esperar que o Estado ou qualquer outra instituição promova as suas necessidades. Então, vamos agir da forma que nós quisermos agir. Tá? E a classe mais abastada já tentou fazer de tudo para mudar esse sistema, com questão de assistencialismo, e isso não muda, então também vamos deixar para lá, ninguém mais se importa com ninguém. Essa é a grande questão que se levanta a sociedade do cansaço, e aqui em Parasita é o grande exemplo dessa filosofia. Tá? E nessa fala também do pai da família Park é perfeita. Se você matar alguém ou trair seu país, ninguém vai se importar. Tá? E isso no contexto do filme é perfeito. E no clímax do filme, quando a gente tem uma situação que precisa salvar uma pessoa para um caso sério, mas a família mais rica fala assim, não, vamos salvar essa outra pessoa que não tem nada de grave. Né? É impressionante isso no clímax do filme. O título do filme, quem é que está parasitando quem aí? Vale, quem sabe ali num contexto, até eu tô falando muito de argumento, mas no contexto, pode ser interessante você tratar do título do filme, tá? Você tem a metáfora dos celulares, de colocar os celulares sempre para cima, né, para você ganhar o sinal, quer dizer, a gente só consegue ter alguma qualidade de vida quando a gente tem esse lado mais alto da pirâmide social. Enfim, gente, Parasita aqui, nós vamos ficar horas aqui falando de Parasita, porque valeria muito, muito a pena. Se você perdeu esse programa pro Enem desse ano, gente, ele vai servir para tantos e tantos Enems aí à frente, tá? Com certeza. Claro que a gente vai atualizando aqui e ali. A grande questão, gente, de tudo isso que eu apresentei para vocês é vocês pensarem no tema, vocês linkarem essas questões dos filmes para que vocês aumentem os repertórios de vocês e deixem a redação com conhecimento de mundo muito mais interessante. Boa sorte, queridos que vão fazer o Enem.
Estarei torcendo por todos vocês, tá? E com certeza o 1000 virá para aqueles aí que estão na força de acreditar de que tudo vai dar certo. Assim como a gente acredita que a ficção pode, quem sabe, aumentar um pouco o sucesso de vocês. Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.